34% dos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Em números, isso representa 9,3 milhões de mulheres à frente de suas empresas no país. Os dados foram divulgados em 2019 no relatório Empreendedorismo Feminino do Brasil pelo Sebrae. Porém, a desigualdade de oportunidades não para por aí. Segundo o estudo, apesar de possuírem nível de escolaridade maior do que o dos homens, o faturamento mensal delas é 22% inferior. E no acesso ao crédito, as taxas são, em média, 3,5% maiores. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer quem são essas mulheres de negócios que estão vencendo os desafios de assumir postos de liderança e se tornando protagonistas da própria história. E ainda, o papel das políticas públicas na redução dessas desigualdades. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a analista do Sebrae RJ, Juliana Oliveira, e a embaixadora da Rede Mulher, Inês Rocha. Dentre as iniciativas que estimulam o empreendedorismo feminino, o projeto Ela Pode é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica. As atividades oferecidas para esse grupo incluem comunicação, liderança, marca pessoal, dentre outros temas. A nossa equipe acompanhou um dos eventos realizados em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Vamos ver. Por aqui, cada uma tem um sonho. E o que elas têm em comum? O desejo de entrar no mercado de trabalho abrindo o próprio negócio. Você aprende que todo mundo aqui, todo mundo tem uma história, todo mundo passou por cima de uma pedra para chegar aqui. Hoje eu me encontrei, trabalho com laços, tudo de fita importada, material importado. O mercado está muito competitivo. Infelizmente, as mulheres saem em desvantagem. Então, a gente sempre vê que a carteira de trabalho é sempre boa estar assinada. Mas quando a gente fala em reinventar, é quando você sai da sua zona de conforto e vê que mesmo você trabalhando, continuando a trabalhar com aquilo que você gosta, você pode empreender dessa forma. Então, eu sempre trabalhei com marketing, sempre trabalhei com redes sociais, só que agora eu resolvi dar um passo à frente e abrir meu próprio negócio com isso. É a partir do projeto Ela Pode que mulheres de diferentes regiões têm a oportunidade de aprender habilidades empreendedoras. Quais são as ferramentas que você aprende aqui e que você já está levando para o seu negócio, para o seu trabalho? São muitas coisas, principalmente essa coisa de perder a timidez e aprender melhor a falar com o cliente, a botar preço no produto, a valorizar o trabalho. Mulheres a partir dos 16 anos, empreendedoras ou não, podem participar desse projeto. O objetivo é o crescimento pessoal e profissional, garantindo maior independência financeira de cada uma delas. Nesse encontro em São Gonçalo, foram aproximadamente 100 participantes que durante 2 dias dividiram histórias, desafios e também conquistas. E para dar continuidade a esse trabalho, o papel das agentes locais é fundamental. Elas dão suporte para que essas mulheres guerreiras continuem participando de encontros de capacitação. A gente vai continuar esse trabalho alavancando muito mais aquilo que foi semeado nelas no Ela Pode. Porque o Empreendedoras com Propósito hoje, ele conecta, inspira e desenvolve mulheres de São Gonçalo para crescer com seus negócios e impactar positivamente não só as suas famílias, mas as comunidades ao seu entorno. Por isso, com propósito. Então, eu tenho certeza que o que está sendo semeado aqui pelo Ela Pode, a gente vai continuar com esses encontros dando caminhada para isso, dando futuro para isso. O Bolsa de Negócios é um coletivo de mulheres que se reúne todas as últimas segundas-feiras do mês. Então, nós estamos fazendo esse trabalho exatamente para acolher essas mulheres, para ensiná-las, orientá-las e dar todo o suporte de empreendimento. E o grito de guerra por aqui já é possível imaginar. Como é que funciona esse projeto, Inês? Quando ele começou e qual o tempo, assim? Como é que ele vai se desenvolver? Esse é um programa desenvolvido pela Rede Mulher. A Rede Mulher já existe há 9 anos e o objetivo da rede é fazer com que as mulheres se sintam empoderadas e que tenham condição de gerir seus próprios negócios, construindo sua independência financeira. Então, quando o programa foi implantado, a partir de fevereiro, a nossa meta era 135 mil mulheres
que elas fossem impactadas em torno dos seus negócios, né? Para que elas tenham essa força, não só dentro dos seus negócios, mas que elas tenham uma independência para que elas possam decidir sobre a sua vida, que elas tenham opções. Hoje já estamos com 22 mil mulheres impactadas e a gente faz o acompanhamento delas. E o mais importante é que a gente, além do programa, a gente construa as parcerias para que o projeto tenha uma continuidade localmente, que não fique só uma dependência, né, da rede, mas a gente possa ter a possibilidade de construir essa rede e elas mesmas encontrarem os caminhos com o nosso suporte. Desses 22 mil mulheres atendidas, já dá para traçar um perfil de quem é essa mulher empreendedora? Sim, são mulheres que muitas não sabiam que empreendiam. Muitas dizem que estão em fase de transição, porque elas não sabem se voltam ao mercado de trabalho ou se montam seus próprios negócios. E mulheres que ouvem falar sobre empreendedorismo e têm o desejo de empreender, mas ainda tem muita insegurança. Então, isso tudo aparece para a gente nas turmas em torno de 100 mulheres, né, como a gente viu há pouco. E dentro desse grupo, a gente precisa adequar a nossa linguagem dentro desses temas para que todas saiam satisfeitas e fortalecidas e com a autoestima elevada para tomar as suas próprias decisões. O último relatório feito pelo Sebrae, se fala muito do nível de informalidade entre as mulheres empreendedoras é muito maior do que a dos homens, né? As mulheres, elas empreendem mais do que os homens, mas elas acabam sendo mais informais porque tem aquela sensação de que eu estou empreendendo para complementar a renda, ou é só um jeitinho, é só para eu passar o tempo enquanto eu não vou pegar o filho na escola. E aí isso se traduz nos números da informalidade. Mas elas empreendem mais, elas empreendem em atividades de baixo valor agregado, porque como tem que ser coisas rápidas, então é um docinho que faz em casa, é uma manicure, é um cabelo, não tem aquele tempo de se dedicar, até mesmo a questão de planejamento e de se preparar, porque tem que ser quando está no meio da jornada, porque as mulheres elas têm mais uma jornada maior do que o homem, quando tem que dar conta de filho, da casa e do negócio. Então, hoje as mulheres elas se dedicam 20% a menos do que os homens nos negócios para poder dar conta de tudo isso. E como é que entra, a partir dessa visão, né, o trabalho do Sebrae de apoiar essas mulheres, de mostrar que o empreendimento, o negócio pode ser uma saída também, uma forma dela ter uma renda maior e poder crescer também, fazendo o que ela quer? Esse ano o Sebrae está atuando nessa temática de empreendedorismo feminino com um projeto chamado Sebrae Delas, Mulher de Negócios, em que a gente quer trabalhar com 2 pilares. Trabalhar a gestão empresarial, que é muito importante, que os negócios delas estejam estruturados, mas a gente também quer trabalhar aquelas soft skills, aquelas habilidades que muitas vezes por questões culturais não são tão desenvolvidas, como negociação, liderança. Por exemplo, as mulheres elas são super adimplentes, mas elas são as que pagam mais juros, porque quando chega na hora num banco para poder negociar, às vezes essa troca ela não é fácil, porque é cultural, é da nossa cultura, que é sempre os nossos pais que fazem isso por nós, e a gente traz isso para os nossos negócios também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Juliana Oliveira e Inês Rocha. Para ajudar a tirar o negócio do papel e a estruturar o empreendimento, as incubadoras podem ser um caminho. Na matéria a seguir, vamos conhecer a experiência da Asplande, ONG que desenvolveu um programa de incubação que ajuda mulheres empreendedoras a conduzirem os negócios, atuando na formação e mentoria, conexões em rede e fomento. Vamos ver a matéria. Desde 1992, a organização não governamental Asplande vem trabalhando com mulheres empreendedoras de favelas e periferias da região metropolitana do Rio. Dentre as diversas atividades, uma delas é o projeto de incubação de empreendimentos. Criamos o projeto Incubadora de Impacto Social para Mulheres, em parceria com uma empresa de negócio de impacto social inglesa chamada Social Stack, que ele tem como objetivo estimular o empreendedorismo de impacto socioambiental na realidade, né?
O programa também inclui cursos, orientação e oficinas de preparação para aproximadamente 60 mulheres empreendedoras. O projeto ele prevê formação, mentoria e fomento. Também são realizadas reuniões mensais para acompanhar o processo de evolução de cada uma e para a realização de palestras com especialistas da área. Nesse último encontro, o tema abordado foi o Projeto de Lei 997 de 2019, que cria a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto no Rio de Janeiro. Sempre tem um tema nessas reuniões mensais de rede, que a gente chama, que são reuniões de formação e de troca. O mais importante, eu acho, do que o próprio respaldo mesmo, né, para o nosso negócio se desenvolver melhor, é da gente poder conhecer outras empreendedoras, onde a gente se fortalece, a gente estabelece novas relações profissionais, tem a possibilidade de estar fazendo conexão com outros coletivos, com outros grupos. A participação da Paiol Cultural na incubadora da Splend me possibilitou entrar em contato com diversas ferramentas para estruturar um negócio. Nós somos uma produtora na área da economia criativa, tem suas especificidades por ser um negócio social, então ter contato com ferramentas como finanças, marketing, gestão, está nos ajudando a estruturar um negócio para ele crescer e gerar mais impacto social. São todos caminhos que ajudam a alimentar essa rede de informação, de fortalecimento, de reconhecimento também desse perfil. Existe uma diferenciação, até em termos de análise dos dados, das mulheres que são donas do próprio negócio, das empreendedoras? Existe essa diferença? Existe. As mulheres donas de negócios são aquelas que elas já estão empreendendo e já se reconhecem como tal. As empreendedoras, elas ainda estão nesse processo. Faz sim uma análise entre as donas de negócios e empreendedoras, mas é muito uma questão de, a partir do momento como ela se vê, o que ela faz com isso, né? Então ela consegue já empregar outras pessoas, sejam mulheres ou homens, e consegue a ter uma escala maior de atuação. Aqui na rede a gente trata o empreendedorismo de uma forma mais ampla, né? A gente cuida da postura empreendedora. Muitas vezes ela não tem o negócio ainda, mas trabalhar e desenvolver a postura empreendedora, onde ela precisa ter autoconfiança, otimismo, resiliência, propensão a risco, né? E condição de protagonizar um negócio. Às vezes isso é muito mais importante ser trabalhado do que necessariamente ter o negócio, né? Então, a gente trabalha dessa forma, ela tendo ou não o negócio. Então, a postura empreendedora, às vezes, é muito mais importante para ela poder ter força e confiança para empreender e ter negócio, né? No relatório do Sebrae também tem uma outra informação importante, que é sobre a questão de que as mulheres empreendem mais por necessidade. A gente está numa realidade hoje no país de 13 milhões de desempregados. É um número bastante grande. Na verdade, todo mundo começa a buscar formas de sobreviver nesse cenário. Em relação ao perfil das mulheres, o que leva elas a empreender? Elas vão buscar uma solução para complementar a renda, né? Porque muitas vezes essas mulheres, elas já atuavam enquanto empregadas formalmente, já complementavam a renda da família, e quando ela se vê sem emprego, precisa buscar uma alternativa. Muitas vezes também elas já são as chefes de família, porque também tem essa questão dos números de mulheres donas de família que ficam desempregadas, elas têm que continuar, porque senão como é que vai dar o jeito com a criança? E esse número aumentou nos últimos 2 anos. Sim, né? Esse número está dobrando porque as mulheres, o número de demissões é maior porque geralmente mulher quando engravida, quando volta da licença, elas já são mandadas embora, né? Então, por isso que o número aumenta também nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia. Na rede, assim, como são tratados os perfis? A gente, um dos temas importantes, né, em relação a como essas mulheres começam a ver que há desafios muito semelhantes nas outras ou em parceiras, elas conseguem começar a se fortalecer também, né, e a entenderem que elas podem ter um impacto local que vai muito além do que elas mesmas estão produzindo ou estão fazendo nos seus negócios. Na rede, a gente trabalha com vários perfis e a gente tem a construção das trilhas.
para mulheres que já têm negócios e estão em condições de acelerar os seus negócios, a rede tem uma aceleradora. Né, tem também a trilha empreendedora, então depende de onde você está. Ou ela pode, ele é focado em mulheres em vulnerabilidade, então aparece as que têm negócio, as que não têm negócio. O mais importante é que elas sejam atingidas e impactadas com essa construção do ambiente, né, do ecossistema empreendedor, que elas entendam que elas podem participar. Então, assim, é muito mais importante trabalhar, porque a gente sabe que é um número muito elevado, mas isso não quer dizer que os outros perfis estejam desassistidos, mas com trilhas diferenciadas. Então, isso para a gente é muito importante entender e saber direcionar melhor para que elas tenham conforto e se identifiquem nas suas redes, né? A construção da rede, isso é fundamental. Para viabilizar esses encontros, entendendo que muitas dessas mulheres têm esse perfil de trabalhar no momento que os filhos estão na escola, esses programas são adaptados a isso? Os horários, a forma de encontro, a forma de participação delas? Uma das questões para trabalhar o empreendedorismo feminino é considerar esse perfil, né? Então, ter horas alternativas, horários alternativos das capacitações, ter espaço para as crianças, por exemplo, porque nem toda mãe consegue deixar alguém para cuidar. Entender essa realidade é muito importante, até mesmo para a gente conseguir ganhar a segurança delas, de que aquela capacitação é sim para elas, porque às vezes fica com aquela questão, né? Poxa, eu não me encaixo nesse perfil porque eu tenho que dar conta de todo o resto. E aí, quando a gente, enquanto instituição, quer trabalhar empreendedorismo feminino, tem sim que considerar todas essas diversas realidades em que a gente quer estar junto para ser uma rede de apoio para elas também. Na rede nós temos muita possibilidade de fazer o trabalho online, mas particularmente ela pode nos surpreender porque são 16 horas de capacitação e a gente tinha essa expectativa delas não poderem, só que elas estão podendo e elas estão aparecendo e elas ficam 16 horas ali. Então, assim, eu acho que tá sendo muito mais forte do que elas e geralmente a gente tem crianças na turma. É muito comum. Não tem uma turma que não tenha uma ou duas crianças participando das 16 horas de capacitação. É muito interessante. A gente não sabe muito bem como lidar, daqui a pouco vai ter que ter uma pequena creche, mas pode acontecer. Mas aí também é interessante, vai criando os filhos para mostrar que elas estão podendo, né? Que as mães podem também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vimos até aqui que o impacto do empreendedorismo feminino vai além do número de empreendimentos abertos. Ao reduzir a dependência financeira das mulheres, ele também pode romper o círculo de violência. Na entrevista a seguir, os deputados que integram a CPI do feminicídio na Alerj falam sobre a importância desse tema. Vamos ver. Em primeiro lugar, a violência contra a mulher tem um padrão cultural. Afinal, nós vivemos numa sociedade que aceita e tolera a violência contra a mulher. Mas há um componente que faz com que as mulheres permaneçam em silêncio, que é a dependência econômica. Eu não estou querendo dizer que apenas as mulheres pobres são as que apanham. Pelo contrário, a violência contra a mulher perpassa toda e qualquer camada social. Mas fortalecer economicamente esta mulher é uma forma de possibilitar que essa mulher diga não ao ciclo da violência. Uma das questões mais fundamentais nesse sentido é da autonomia mulher. Um dos grandes problemas da violência de gênero, que desembocam na violência doméstica e, consequentemente, no feminicídio, a gente tem visto, eu como vice-presidenta da CPI, como mulher e como alguém que ouve as mulheres há muito tempo, é que as mulheres não conseguem se desvencilhar dos seus companheiros porque elas não têm autonomia financeira. A primeira coisa que o empreendedorismo pode contribuir muito é na questão da independência financeira da mulher. O empreendedorismo, ele de fato empodera aquele que está ali tentando transformar a vida de alguém, gerando valor através de um serviço, através de um produto que tenha inventado, que esteja trabalhando, enfim. A sociedade é composta por homens, mulheres, transgêneros, LGBTs, enfim, pessoas. Então todas as pessoas da nossa sociedade têm que fazer parte desse debate, porque nós não somos ilhas isoladas um do outro. E eu acho que quando a gente não traz todo mundo para uma mesa de debate, não traz todo mundo para trabalhar um problema que a gente tem na sociedade, a gente pode acabar
no momento em que um começa a prejudicar o outro porque de alguma forma se sente desafiado ou culturalmente atingido, né? A gente vive numa cultura patriarcal muito grande no nosso país. E para vencer essa cultura patriarcal, a gente, na verdade, precisa efetivamente tratar todos como iguais, para além da lei, mas também que essas pessoas possam se entender como parte de uma mesma comunidade e a gente assim consiga diminuir os índices de violência. Então, pensar, né, na proteção integral dessa mulher, pensar na saúde dessa mulher que está fragilizada, pensar na escolaridade dessa mulher, para que ela esteja qualificada para o mercado de trabalho e pensar nas estratégias de qualificar essa mulher, de ensinar a ser empreendedor, porque o empreendedorismo é algo fascinante, mas não é algo simples. Eu acho que é uma forma, sem dúvida nenhuma, que a CPI vai sinalizar nas suas recomendações. Também fazem parte da CPI do feminicídio a relatora, deputada Zeidan Lula, como integrantes efetivos as deputadas Tia Ju, enfermeira Rejane e Rosane Félix. Como suplentes, as deputadas Renata Souza e Dani Monteiro. Certamente muitas histórias passam por todos esses processos tanto da rede quanto do Sebrae, né? Desses casos de violência ficam muito expostos, né? A gente lá no Sebrae, desde que começou a trabalhar com essa temática, né, a gente percebe que os números de empreendedorismo, de violência doméstica, elas tendem a aumentar quando as mulheres começam a ser mais empoderadas e empreendedoras, porque elas começam a questionar mais alguns padrões e que com isso o marido acaba não ficando satisfeito. Já tivemos casos de maridos irem levar a esposa até as nossas capacitações ou de nos questionarem do que a gente estava fazendo com elas, porque ela estava querendo muita autonomia, estava querendo mandar na empresa, estava questionando. Já teve um caso em algum estado, que agora eu não lembro, porque o Sebrae está trabalhando essa temática em mais 10 estados, em que a esposa citou o Sebrae num pedido de divórcio, porque por toda essa questão de que ela realmente estava ganhando ali uma segurança para seguir em frente, que o marido ele não concordava, porque tá indo contra o que eles acreditam, né? No caso do Ela Pode, ele é um programa muito flexível, não é à toa que nós precisamos desse número de horas mesmo para elas poderem se manifestar. E qual não é a nossa surpresa que logo nas primeiras horas, quando elas têm a oportunidade de falar sobre as suas histórias, sobre as suas vivências, né, suas experiências, aparecem casos de violência. É muito comum, é um índice muito alto, a gente ainda está levantando esse número e a gente precisa saber como tratar isso dentro do empreendedorismo, dentro dessas 16 horas. Então a gente já começa a fazer um trabalho ali que estar focada em empreender não quer dizer que ela precise partir para um enfrentamento, né, mas sim lidar com uma conquista de espaço. Isso é o mais importante, e saber fazê-lo e ter a delicadeza e a gentileza e provocar esses novos diálogos, né, dentro de casa. E muitos homens querem vir pro Ela Pode. Acontece muito, porque são 2 dias, geralmente são 2 dias. No dia seguinte, quando ela volta, elas dizem que os maridos querem estar lá, mas assim, mais de curiosidade do que por medo. Então, assim, essa é uma questão que a gente trabalha e a gente sente a necessidade de construir as parcerias para que isso tenha continuidade, porque a gente sabe que é aquele momento, mas para frente tem muito mais coisa para vir. Resumindo, precisa colocar também os homens nessa discussão do empreendedorismo feminino e discutir papéis aí, né? Isso. Quer dizer, existe uma nova configuração de sociedade se colocando, a gente tem os desafios do emprego, já tem, todos os dados apontam que a gente não vai ter o mesmo número de vagas, mesmo que o mercado de trabalho volte a se aquecer. Então, o papel de cada um na sociedade vai estar todo sendo mexido e vai ter impacto também nessa questão do papel das mulheres em casa e no trabalho. Vai ser uma questão de construção de limites e de conversa, de trazer que
todo mundo tem espaços de fala, ainda que cada um tenha as suas particularidades de fala. Então, quando a gente defende e trabalha o empreendedorismo feminino e todas essas questões, não quer dizer que nós mulheres vamos falar só com mulheres. Os homens também podem discutir sobre isso, até mesmo para ele entender a importância do que elas fazem e a importância deles estarem juntos e não mais afastados, né? E tem toda uma discussão sobre o machismo tóxico, né? De qual o papel do homem, de como esse papel é construído o tempo todo, e toda a tentativa de se buscar um equilíbrio aí é sabotada pelas próprias piadas e pelos próprios grupos que já estão lá consolidados, de amigos, da própria família. Eu acho que a tendência é que a gente, daqui a pouco, tem um ela pode família, porque as crianças já vêm, os maridos querem vir e as mulheres já estão. E a gente sabe que a mulher, quando empreende, quando ela tem o seu negócio, ela beneficia a família, né? Então, assim, isso já está interligado. Então, eu acho que é uma sequência natural. Era legal você contar um pouquinho do último evento que vocês fizeram, que reuniram 5.000 mulheres para falar sobre essa questão do empreendedorismo e também da discussão da mesa dos homens, né? Pois é. Na semana passada a gente teve o fórum que a gente tem anualmente da Rede Mulher. Nós tivemos um público recorde de 5.000 mulheres de todo o Brasil e isso nos animou demais a proporcionar, né, essas discussões, esses novos diálogos, e um dos painéis era o painel dos homens. E eles, cada dia, nos últimos anos a gente tem tido sempre esse painel, e cada dia a gente vê eles mais dentro, né, dessa questão, e eles discutindo entre eles, falando, né, que cenário é esse, né, das mulheres empreendendo, como eles se comportam, das angústias deles, que eles vivem, né, por conta de todas essas mudanças. Por isso que a gente cada vez tem mais certeza que o futuro do empreendedorismo tem a ver com famílias. Que outros elementos, na opinião de vocês, para a gente encerrar o programa, são necessários a gente agregar no que diz respeito ao apoio às mulheres empreendedoras ou que querem empreender, em termos de sociedade, seja acesso a crédito, outros caminhos? A pavimentação para que seja menos doloroso é fundamental. Então, tratar essas questões com relação à violência contra a mulher, que isso, por mais que a gente fale, precisa de ações, né, políticas, né, para tratar dessas questões. A facilitação burocrática, né, para implantação de novos negócios, né, e uma condição de conhecimento, né? Aí a gente fala da parte técnica, que se você não tem uma escola de empreendedorismo tão completa, cada vez mais existe a necessidade que não só os temas sejam abordados superficialmente, mas que exija, né, de alguém, né, de alguma instituição, um aprofundamento técnico nas questões que envolvem ter negócios. Acho que, além de tudo que a Inês falou, tem uma questão também que a gente trabalha os números e os dados de empreendedorismo feminino com as mulheres, com a família, mas acho que também tem que ter um trabalho também com as instituições, aquelas instituições que vão diretamente se relacionar com essas mulheres empreendedoras, né? Então, grandes empresas, bancos, para todo mundo entender essa realidade, qual é a realidade do empreendedorismo feminino, para, de fato, ter linhas, ter produtos, ter acessos para elas que considerem todas essas questões, porque muitas vezes mulheres e homens, né, nesse sentido, dessas instituições são olhadas da mesma forma, mas isso não é a verdade, não é a nossa realidade. Então, também trabalhar da porta para dentro, né? Não só a gente prepara as mulheres, elas estão empoderadas, mas na hora que elas vão ter acesso a algum produto ou serviço, ou o negócio dela tentar fornecer para grandes empresas ou para o poder público, por exemplo, são olhadas da mesma maneira, e aí a gente acaba ficando novamente em desvantagem. Então a gente precisa estar falando o tempo todo de ambiente, né? E como é que a gente faz para que esse ambiente seja um ambiente mais favorável a todo mundo e possa, então, elas poderem de verdade.
Bem, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Juliana. Obrigada, Inês. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Você gostou desse tema? Conta pra gente. Vai lá no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.